Olá, mentes curiosas! Sejam bem-vindos a esta jornada intelectual ao coração da nossa identidade moderna. Hoje vamos desmontar uma das ideias mais perigosas que aceitamos como sociedade, uma ideia que, silenciosamente, pode estar consumindo a essência de quem realmente somos fora de um título ou de um escritório. Quero que você se faça uma pergunta muito honesta. Se amanhã tirassem o seu trabalho, sua profissão, sua rotina das 9 às 5, o que sobraria de você? Quem você seria sem essa etiqueta que você carrega com tanto orgulho ou talvez com tanto peso? Pense por um momento, a resposta pode assustar você. Essa não é uma pergunta trivial. É o cerne de uma crise silenciosa que afeta milhões. Caímos em uma armadilha que os sociólogos chamam de laborismo, que é a crença de que o trabalho não é apenas um meio para viver, mas o propósito central da nossa existência, o altar onde sacrificamos nosso tempo, sonhos e, o mais importante, nossa identidade. Transformamos a produtividade em uma religião e o sucesso profissional em seu dogma sagrado. Fomos ensinados desde cedo que ser alguém é ser produtivo, que nosso valor como pessoas é medido pelo que fazemos para ganhar dinheiro e por quão alto subimos na hierarquia corporativa. É uma narrativa muito poderosa. Mas essa ideia é surpreendentemente recente na história humana. Durante milênios, nossa identidade não se ancorava em nosso ofício, mas em nossa comunidade, nossa família, nossa fé ou nossas tradições. O trabalho era uma atividade, uma parte da vida, mas não a vida em si. Algo mudou drasticamente. A Revolução Industrial foi o grande catalisador? Ela nos tirou das comunidades e nos colocou em fábricas. Começamos a nos ver não como artesãos ou agricultores, mas como engrenagens de uma máquina muito maior. Nossa individualidade começou a se esvanecer, substituída por nossa função dentro do sistema produtivo. O filósofo Karl Marx descreveu esse fenômeno como alienação. É aquela sensação de estar desconectado do seu próprio trabalho, de sentir que ele não te pertence, que você é apenas uma mão de obra intercambiável. O produto do seu esforço se torna alheio a você, e com o tempo você se torna alheio a si mesmo. Hoje essa alienação mudou. Já não estamos apenas desconectados do produto, mas fundimos nossa identidade com a própria máquina. Acreditamos que somos a engrenagem. Dizemos com orgulho, sou advogado ou sou engenheira, não trabalho como advogado ou me dedico à engenharia. A diferença é sutil, mas profunda. Psicologicamente, isso faz sentido. O trabalho nos dá uma estrutura clara. Ele nos diz o que fazer a cada dia, nos dá metas, nos proporciona um caminho. Quando nos sentimos perdidos na vida, a carreira profissional parece um mapa seguro. Nos dá uma falsa, mas reconfortante sensação de controle e propósito. Além disso, o trabalho é uma fonte constante de validação externa. Uma promoção, um bônus, um bom trabalho do seu chefe. Esses são pequenos picos de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Nosso cérebro se torna viciado nessas validações, precisando cada vez mais para nos sentirmos valiosos. O problema é que estamos construindo o edifício do nosso autoconceito sobre um único pilar. E esse pilar, o trabalho, é incrivelmente frágil. É vulnerável a demissões, a crises econômicas, à automação, a doenças ou simplesmente ao inevitável passar do tempo que nos leva à aposentadoria. Quando esse pilar desaba, tudo cai por terra. A pergunta "quem sou eu agora?" transforma-se em um abismo. Este é o vazio de que falamos. É a crise existencial que milhares de pessoas enfrentam ao serem demitidas ou ao se aposentarem. De repente, o mapa que seguiam desapareceu e elas se encontram perdidas em uma floresta escura. O sociólogo Emile Durkheim chamou esse estado de anomia. Traduz-se como uma falta de normas, uma sensação de não pertencimento e de desorientação quando as estruturas sociais que nos guiavam se desvanecem. Sem o trabalho, as regras do jogo da vida que conhecíamos já não se aplicam e ficamos sem roteiro. Essa crise não afeta apenas quem perde o emprego, também consome os bem-sucedidos. A cultura da correria, essa ideia de trabalhar sem descanso, nos vende o esgotamento como uma medalha de honra. Ela nos empurra a sacrificar relacionamentos, saúde e paixões por uma meta profissional que sempre se afasta um pouco mais. O resultado é o burnout ou síndrome de esgotamento profissional. Um estado de exaustão física, mental e emocional. Mas é mais do que simples cansaço. É a sensação de que o trabalho consumiu sua alma, esvaziou você por dentro, deixando apenas uma casca que continua funcionando no piloto automático. Pesquisadores da Universidade de Stanford demonstraram como essa identificação absoluta com o trabalho se correlaciona diretamente com maiores níveis de ansiedade e depressão.
Quando sua autoestima depende completamente do seu desempenho, qualquer erro ou crítica não é uma falha no trabalho, é uma falha no seu ser. Criamos um sistema onde nunca é suficiente. Sempre há um novo objetivo, uma nova promoção, um novo número a ser alcançado. É uma corrida sem linha de chegada, uma busca interminável por validação que nos deixa perpetuamente insatisfeitos. O sucesso se torna um horizonte, não um destino. Então qual é a saída dessa armadilha? Não se trata de demonizar o trabalho. O trabalho pode ser uma fonte de criatividade, colaboração e crescimento pessoal. O problema não é o trabalho em si, mas a exclusividade que lhe concedemos na construção da nossa identidade. A solução é o que poderíamos chamar de diversificação da identidade. Imagine que sua identidade não é um pilar, mas uma mesa robusta com muitas pernas. Cada perna representa uma faceta diferente da sua vida. Se uma se quebra ou enfraquece, a mesa continua de pé, estável e forte. Uma dessas pernas é sim sua profissão. É importante, mas as outras são igualmente cruciais. São suas paixões e hobbies. O que você ama fazer sem que ninguém te pague por isso? Pintar, escrever, caminhar na montanha, tocar um instrumento? Isso também é você. Outra perna fundamental são seus relacionamentos. Seu papel como amigo, como parceiro, como filho ou como pai. As conexões humanas profundas nos definem e nos dão um senso de pertencimento que nenhum cargo de trabalho pode oferecer. É no espelho dos outros que muitas vezes nos encontramos. Também há a perna da comunidade. Fazer parte de algo maior do que você mesmo. Um voluntariado, num clube esportivo, num grupo de leitura. A participação comunitária nos lembra que nosso valor também reside no que contribuímos para o coletivo, não apenas no que produzimos individualmente. E não nos esqueçamos da perna do conhecimento e da curiosidade. Aprender pelo simples prazer de aprender. Ler sobre história, ver documentários de ciência, estudar um novo idioma. Sua mente, suas ideias e sua perspectiva do mundo são uma parte imensa de quem você é, completamente independente do seu trabalho. Construir essas pernas exige um esforço consciente. Significa colocar limites claros no trabalho. Significa desligar o telefone do escritório. Significa agendar tempo para seus hobbies com a mesma seriedade com que agenda uma reunião de negócios. É um ato de rebeldia contra a cultura da produtividade. Significa redefinir o sucesso. Talvez o sucesso não seja uma promoção, mas aprender a tocar aquela música na guitarra que você sempre quis. Talvez não seja fechar um grande negócio, mas manter uma amizade ao longo dos anos. Talvez o sucesso seja simplesmente ter a paz mental de saber quem você é quando todo o resto desaparece. Uma meta-análise de décadas de estudos sobre a felicidade revelou consistentemente que, uma vez cobertas as necessidades básicas, o aumento de renda e o status profissional têm um impacto marginal no bem-estar. O que realmente importa são a qualidade dos relacionamentos e um forte senso de propósito além do trabalho. Da próxima vez que alguém te perguntar o que você faz, você pode dar sua resposta profissional, claro, mas depois pergunte a si mesmo: o que mais eu sou? Eu sou um explorador de ideias. Eu sou um criador de histórias. Eu sou alguém que cuida da minha gente. Eu sou a soma de todas as minhas paixões, não apenas do meu contra-cheque. O verdadeiro autoconhecimento não é encontrado em uma avaliação de desempenho. É encontrado no silêncio, na introspecção, nos momentos em que não estamos sendo produtivos. É encontrado nas perguntas difíceis que fazemos a nós mesmos quando o barulho do mundo exterior finalmente se cala. Desligar sua identidade do seu trabalho é o ato de autodefesa mais radical no mundo moderno. É reclamar sua humanidade em uma economia que constantemente tenta reduzir você a um recurso, a um número, a uma função. É declarar que seu valor é inerente, não ganho através do esforço. Então eu te convido a começar hoje. Dedique 30 minutos a algo que não tenha nada a ver com sua carreira. Ligue para um velho amigo. Leia um poema. Desenhe algo, não importa se sair errado. Dê o primeiro passo para construir as outras pernas da sua mesa para preencher esse possível vazio antes que ele apareça. Lembre-se que a sociedade nos empurra para uma identidade unidimensional porque é mais fácil de categorizar e controlar. Um consumidor e um trabalhador são papéis previsíveis. Uma pessoa complexa, multifacetada e com uma rica vida interior é, por natureza, mais livre e imprevisível. Essa dependência da identidade laboral também nos torna mais temerosos. Medo de perder o emprego, medo de não ser promovido, medo de dizer não. Quando todo o seu ser está em jogo, é natural que a ansiedade dispare. Libertar sua identidade é também libertar sua mente do medo constante. O filósofo Byung-Chul Han fala da sociedade do cansaço, onde já não temos um chefe externo que nos explora, mas nos tornamos nossos próprios exploradores. Exigimos de nós mesmos ser permanentemente produtivos, nos otimizar, render mais.
nos tornamos nossos próprios algozes. Quebrar esse ciclo começa com a autocompaixão. Com permitir-se não ser perfeito, com aceitar que o descanso não é preguiça, mas uma necessidade biológica e espiritual. O direito de não fazer nada é um direito humano fundamental que esquecemos completamente em nossa obsessão pela eficiência. Ao diversificar sua identidade, você também se torna mais resiliente? A resiliência psicológica é a capacidade de se adaptar à adversidade. Se sua vida tem múltiplas fontes de significado e alegria, um golpe em uma área, como a profissional, será doloroso, mas não será um golpe mortal para o seu espírito. Pense desta maneira: sua vida é um grande livro. Sua carreira é apenas um capítulo. Pode ser um capítulo longo e importante, mas não é toda a história. Há capítulos sobre amor, aventura, perda, aprendizado e descoberta. Não deixe que um único capítulo defina todo o livro. Essa ideia não é um chamado à mediocridade no trabalho. Pelo contrário. Muitas vezes, as pessoas mais criativas e inovadoras em seus campos são aquelas que têm vidas ricas fora do escritório. Seus hobbies e paixões alimentam sua criatividade, dando-lhes perspectivas que seus colegas focados unicamente no trabalho não conseguem ver. O que a neurociência nos diz é que o cérebro precisa de tempo de inatividade para consolidar memórias e gerar novas ideias. O famoso momento eureka raramente ocorre enquanto você está concentrado no problema, mas sim quando você relaxa, toma banho ou passeia. A não produtividade é ironicamente produtiva. O verdadeiro perigo da identidade laboral absoluta é que ela rouba sua capacidade de brincar. A brincadeira é essencial para o ser humano, é explorar sem um objetivo, é fazer algo pelo simples prazer de fazê-lo. A cultura da produtividade transformou até nossos hobbies em projetos paralelos, que devem ser monetizados ou otimizados. Recuperar a brincadeira é um ato revolucionário. É recusar-se a ter cada minuto da sua vida medido em termos de utilidade. É permitir-se ser ineficiente, ser curioso, ser um iniciante em algo novo sem a pressão de ter que ser o melhor. É, em essência, ser livre. O vazio que o trabalho deixa não é um vazio que deva ser preenchido com outro trabalho ou mais produtividade. É um espaço que deve ser preenchido com você. Com sua essência, suas peculiaridades, seus talentos inúteis, seus afetos e seus sonhos mais profundos. É um chamado a se conhecer de verdade. Então, da próxima vez que sentir a pressão de trabalhar horas extras ou de sacrificar um plano com amigos por um projeto, pare um segundo. Pergunte-se: o que estou alimentando com essa decisão? Minha carreira ou minha identidade? O pilar ou a mesa completa? A escolha é sua. Não espere por uma crise para descobrir quem você é. Não espere pela demissão ou pela aposentadoria para começar a construir uma vida rica e com significado além da sua profissão. O melhor momento para começar a diversificar sua identidade foi ontem. O segundo melhor momento é agora mesmo. Essa transformação não é fácil. Requer coragem. A coragem de ir contra as expectativas sociais, às vezes até da sua família e amigos. A coragem de valorizar seu próprio bem-estar acima da validação externa, mas é o caminho para uma vida mais autêntica e robusta. No final do dia, no seu leito de morte, é pouco provável que você deseje ter passado mais horas no escritório. O mais provável é que você se lembre dos momentos de conexão, de riso, de admiração e de amor. Essas são as verdadeiras métricas de uma vida bem vivida, não os indicadores-chave de desempenho. Este é o grande segredo que a cultura da produtividade não quer que você saiba. Seu valor não está no que você produz. Seu valor é inerente. Simplesmente por ser, você já é suficiente. Qualquer outra coisa que você faça, seu trabalho, sua arte, seus atos de bondade, são expressões desse valor, não sua fonte. O desafio, portanto, é desaprender. Desaprender a ideia de que estar ocupado é ser importante. Desaprender a culpa que sentimos ao descansar. Desaprender a nos apresentar através do nosso cargo. É um processo de desconstrução para poder reconstruir algo mais real. Considere seus interesses fora do trabalho não como distrações, mas como partes essenciais do seu ecossistema pessoal. Eles são como os diferentes organismos em uma floresta. Se uma espécie de árvore morre, a floresta sobrevive porque há diversidade. Sua identidade precisa dessa mesma biodiversidade para prosperar. Da próxima vez que estiver em uma conversa e se sentir tentado a falar apenas de trabalho, tente mudar de assunto. Pergunte a outra pessoa que livro ela está lendo, o que a apaixona, qual foi a última coisa que a fez rir. Ajude a criar espaços onde possamos existir como seres humanos completos. Não se trata de abandonar a ambição. A ambição é uma força poderosa, mas podemos ser ambiciosos em mais de uma área. Podemos ter a ambição de ser um grande profissional e também a ambição de ser um grande amigo ou de aprender a cozinhar perfeitamente um prato complexo.
Lembremos-nos que a palavra escola vem do grego skolé, que originalmente significava ócio ou tempo livre. O lugar para o aprendizado e o desenvolvimento do eu era o tempo livre das obrigações. Invertemos completamente essa ideia, acreditando que o desenvolvimento só ocorre sob pressão e trabalho. O culto à produtividade também nos isola. Ele nos faz ver colegas como competidores e amigos como uma rede de contatos. Reconstruir nossa identidade sobre bases mais amplas é, fundamentalmente, um ato de reconexão. Conosco mesmos, com os outros e com o mundo. O antropólogo David Graeber falou dos empregos de merda, trabalhos que não contribuem em nada útil para a sociedade e que o próprio empregado considera inúteis. Milhões de pessoas dedicam sua vida a esses papéis e a única forma de suportar isso é se apegar à identidade que o trabalho lhes dá, mesmo que seja vazia. Libertar-se da identidade laboral absoluta lhe dá a clareza para ver se seu trabalho realmente faz sentido para você. E se não faz, lhe dá a força interior para buscar uma mudança, sabendo que um fracasso profissional não significará um fracasso da sua identidade completa. Nossa cultura celebra o início de uma carreira, mas estigmatiza seu fim. A aposentadoria é vista como o fim da vida útil. Isso é uma tragédia. Deveria ser vista como uma transição, a oportunidade de se dedicar plenamente a todas essas outras facetas da identidade que cultivamos. Cultivar uma identidade diversa é como ter uma carteira de investimentos emocional. Você não coloca todo o seu dinheiro em uma única ação, certo? É muito arriscado. Então, por que colocamos toda a nossa autoestima e sentido de ser em uma única ação chamada trabalho? Até a forma como falamos do tempo livre é reveladora. Chamamos de tempo de inatividade, como se fôssemos máquinas que precisam ser desligadas para manutenção. Deveríamos chamar de tempo de reconexão, tempo de exploração ou simplesmente tempo de vida. Essa mudança de perspectiva não é apenas para o seu benefício. É um presente para as pessoas ao seu redor. Você lhes dá permissão para serem elas mesmas além de seus trabalhos. Você lhes mostra que é possível viver uma vida mais plena e equilibrada. Você inspira uma mudança cultural em pequena escala. O medo do julgamento é um grande obstáculo. As pessoas pensarão que sou preguiçoso, perderei meu status. Mas o status baseado no esgotamento é uma jaula de ouro. O verdadeiro status é a liberdade interior, a capacidade de escolher como você define sua própria vida, minuto a minuto. O sistema atual se beneficia de que nossa identidade esteja ligada ao trabalho. Isso nos torna empregados mais dóceis, mais dispostos a aceitar condições precárias por medo de perder não apenas nosso sustento, mas nosso sentido de ser. É uma forma muito sutil e eficaz de controle social. Pergunte-se, que histórias você conta sobre si mesmo? A história principal é sobre sua carreira? Tente começar a contar outras histórias. A história de como você aprendeu a superar um medo, a história de uma amizade incrível, a história da vez em que você se perdeu em uma cidade e descobriu algo maravilhoso. A identidade não é algo que se encontra como se fosse um objeto perdido. É algo que se constrói, se cultiva e se cuida ao longo do tempo. É um jardim, não uma estátua. Precisa de atenção constante, variedade de plantas e a eliminação das ervas daninhas como a autocrítica excessiva. A paradoxo é que, ao soltar a necessidade de que o trabalho te defina, você muitas vezes se torna um profissional melhor. Você trabalha a partir de um lugar de escolha e paixão, não de medo e necessidade de validação. Sua criatividade se liberta porque você não tem medo de que um erro destrua sua autoestima. O tempo é nosso recurso mais precioso e não renovável. Cada hora que investimos em uma identidade unidimensional é uma hora que não investimos em construir uma mais resiliente e rica. A contabilidade da nossa vida não deveria ser medida em dinheiro, mas em momentos de significado. Da próxima vez que for escrever sua biografia para uma rede social, tente não começar com seu cargo. Comece com uma paixão. Amante de astronomia. Adorador de gatos. Padeiro amador. Observe como se sente. Pode ser desconfortável no início, mas também libertador. Envelhecer em uma sociedade que idolatra a produtividade juvenil é assustador. Se seu único valor é sua capacidade de trabalho, você se torna obsoleto. Mas se seu valor reside em sua sabedoria, suas histórias, seus relacionamentos, então envelhecer se torna um processo de acumulação de riqueza, não de perda. Essa ideia não é nova. Filósofos estoicos como Sêneca já alertavam sobre viver para os outros e para as expectativas externas. Eles nos instavam a cultivar um jardim interior, uma fortaleza mental e de identidade que nenhuma circunstância externa, nem o próprio imperador, pudesse roubar. O sistema econômico atual depende do nosso esquecimento dessas sabedorias ancestrais. Ele precisa que busquemos a felicidade na próxima promoção, no próximo produto, para que o ciclo de produção e consumo nunca pare. Nossa insatisfação é o combustível do sistema. Sua vida é sua.
Parece simples, mas é uma verdade radical. Não pertence à sua empresa, nem ao seu chefe, nem mesmo às expectativas da sociedade. Você tem o direito e a responsabilidade de defini-la em seus próprios termos, de reclamar sua narrativa. Então, em vez de uma escada corporativa, pense na sua vida como uma árvore da identidade. O tronco é seu ser central, seus valores. Os galhos são as diferentes áreas da sua vida: trabalho, família, paixões, comunidade, saúde. Uma árvore saudável tem muitos galhos fortes e frondosos. Não deixe que um único galho cresça tanto que roube a luz dos demais e desequilibre toda a árvore. Nutra todos os seus galhos. Às vezes, um precisará de mais atenção que outros e tudo bem? O equilíbrio não é estático, é uma dança dinâmica ao longo da sua vida. Quando se deparar com uma decisão, pergunte-se: qual galho da minha árvore estou regando com esta escolha? Às vezes você terá que regar o galho do trabalho, é necessário. Mas certifique-se de que não seja o único a receber água ou os demais secarão e morrerão. Essa abordagem lhe dá uma nova linguagem para entender sua vida. Já não se trata de equilíbrio trabalho-vida, uma frase que implica que o trabalho é uma coisa e a vida é outra. Trata-se de uma vida integrada, onde o trabalho é uma parte de um todo coerente e com propósito. As pessoas frequentemente temem que, se tirarem importância do trabalho, se tornarão preguiçosas ou sem rumo. A realidade é que descobrem novas fontes de energia e motivação. Elas se apaixonam pela vida em si, não apenas por uma pequena parte dela. Elas se tornam mais vivas. O vazio não é algo a temer, é um convite. É o espaço necessário para que algo novo possa nascer. A cultura da produtividade nos faz preencher cada segundo com ruído e tarefas para que nunca tenhamos que enfrentar esse espaço vazio. Mas é nesse silêncio que nos encontramos. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado, esgotado ou vazio apesar dos seus feitos, lembre-se desta conversa. Lembre-se da armadilha do pilar único. Lembre-se da força da mesa com muitas pernas. Lembre-se da sua árvore da vida e de todos os galhos que precisam do seu cuidado. Seu valor não é encontrado em seu cartão de visitas. É encontrado em sua capacidade de amar, de aprender, de criar, de conectar e de ser. Sua produtividade não define sua humanidade. De fato, às vezes, é sua capacidade de não ser produtivo o que mais te define como humano. Essa é a chave para navegar um futuro incerto onde os trabalhos mudarão e desaparecerão a um ritmo vertiginoso. Sua profissão pode se tornar obsoleta, mas sua curiosidade, sua resiliência, sua criatividade e sua capacidade de conectar essas habilidades humanas nunca o serão. A pergunta final, então, não é o que você faz? A verdadeira pergunta é: o que te faz sentir vivo? A resposta a essa pergunta é o mapa para sua verdadeira identidade. Uma identidade que ninguém pode tirar de você porque você a construiu sozinho, peça por peça. É um caminho, não um destino. Haverá dias em que a identidade laboral nos absorverá novamente. Não se castigue por isso. Simplesmente, com gentileza, redirecione sua atenção. Regue outro galho da sua árvore, fortaleça outra perna da sua mesa. É uma prática para a vida toda. A verdadeira liberdade não é ter o trabalho dos seus sonhos. É saber que você é maior do que qualquer trabalho, incluindo o trabalho dos seus sonhos. É ter um senso de si mesmo tão forte que você pode se mover pelo mundo profissional com confiança e leveza, não com medo e desespero. Exploramos como nossa identidade foi sequestrada pela ideia de produtividade, criando um vazio perigoso quando o trabalho desaparece. Vimos que esta é uma construção social recente e que a chave é diversificar nossa identidade, como uma mesa com muitas pernas ou uma árvore com muitos galhos. Sua identidade deve ser uma sinfonia, não uma única nota. O trabalho pode ser um instrumento importante nessa orquestra, mas precisa dos violinos dos seus relacionamentos, dos tambores das suas paixões e do silêncio da sua paz interior para criar uma peça musical que seja verdadeiramente sua. Construir essa identidade multifacetada é a tarefa mais importante que temos. É o fundamento sobre o qual podemos construir uma vida de significado, resiliência e autenticidade, imune aos altos e baixos da economia e às pressões da sociedade. É reclamar sua soberania pessoal. Seu valor não é medido em horas trabalhadas nem em conquistas profissionais. Você é muito mais do que sua produtividade. Você é a soma de suas paixões, a rede de seus afetos, o eco de seus risos e a profundidade de seus pensamentos. Você é um universo completo, não um simples título profissional. Nunca esqueça essa verdade fundamental. Leve-a consigo todos os dias. É sua âncora em um mundo que constantemente tenta dizer que você só vale pelo que faz. Você vale simples e absolutamente pelo que é. E isso é mais do que suficiente.
Obrigado por me acompanhar nesta reflexão profunda, por dedicar seu tempo a explorar estas ideias que são tão cruciais para o nosso bem-estar no mundo moderno. Foi uma honra compartilhar este espaço e esta jornada com você. Se esta mensagem ressoou com você, se a fez questionar ou ver as coisas de uma nova perspectiva, inscreva-se para continuar explorando juntos os grandes temas da vida. E agora é a sua vez. Compartilhe nos comentários o que é aquilo que te define além da sua profissão. Vamos ler e aprender uns com os outros.